Sabe aquelas histórias que parecem ficção? Imagina só o inimigo mais feroz de uma causa se tornando, da noite para o dia, seu maior campeão. Hoje a gente vai mergulhar numa das viradas mais radicais da história, a jornada de Saulo de Tarso, o homem que tentou aniquilar o cristianismo antes de se tornar seu principal arquiteto. A pergunta que vai guiar a gente é exatamente essa. Como é que pode um homem, movido por um ódio implacável contra uma nova fé, de repente se transformar na força que espalhou essa mesma fé pelo mundo? Para entender esse quebra-cabeça, a gente precisa voltar para o começo e conhecer quem era esse homem por trás da perseguição. Então vamos lá, antes da grande virada existia Saulo de Tarso. E ele não era qualquer um, não. Ele era um doutor da lei, um baita especialista na lei judaica, membro do Sinédrio, que era tipo a suprema corte da nação. Pensa num intelectual brilhante, super dedicado e convencido de que estava fazendo a coisa certa, defendendo a tradição e a vontade de Deus. A mentalidade dele era essa aí, preta no branco. Para ele, os seguidores do caminho, que era como os primeiros cristãos se chamavam, não eram só gente com uma opinião diferente, era uma ameaça real, um perigo. Ele fez uma promessa, um voto mesmo, de acabar com eles, e a determinação dele era total. E ele não ficou só no discurso. Saulo partiu para a ação. Ele virou a figura central no que ficou conhecido como o Expurgo de Jerusalém. Ele liderou uma perseguição organizada, invadindo casas, prendendo homens e mulheres. O resultado? Um êxodo. Famílias inteiras fugindo da cidade só para continuar vivas. O papel dele fica ainda mais sombrio no caso de Estevão, o primeiro mártir cristão. Tudo indica que Saulo não só concordou com a morte dele, mas foi o arquiteto do confronto. Ele fez questão de humilhar Estevão publicamente, na frente das maiores autoridades. Foi um ato que selou o destino de Estevão e terminou com uma execução brutal. Mas só Jerusalém não era o bastante para Saulo. Com a autorização do Sinédrio, ele foi para Damasco caçar os cristãos que tinham fugido para lá. E é nessa estrada, nessa viagem, que tudo muda. A história está prestes a dar uma virada daquelas de cinema. Imagina a cena. No meio do caminho, sob um sol escaldante, o impossível acontece. Uma luz ofuscante, mais brilhante que o próprio sol, derruba ele no chão. Naquele momento, o mundo de Saulo virou de cabeça para baixo. Tudo em que ele acreditava, tudo que o movia, foi simplesmente destruído. E então uma voz que chama ao nome dele e faz uma pergunta simples, mas devastadora. Saulo, Saulo, por que me persegues? Imagina o choque. O homem que ele se dedicou a destruir estava falando diretamente com ele. A ironia era absurda e a confrontação total. Esse encontro deixou ele literalmente cego. Os companheiros dele, sem entender nada, levaram ele para Damasco. E por 3 longos dias, Saulo ficou numa escuridão completa, sem comer, sem beber. Mas não era só uma cegueira física, sabe? Foi um tempo de desconstrução total. Um mergulho forçado na própria escuridão, onde o velho Saulo começou a morrer para um novo homem poder nascer. Depois desses 3 dias de escuridão e silêncio, o que emerge é um homem completamente diferente. Aqui começa um novo capítulo. O perseguidor inicia sua jornada para se tornar o apóstolo. É aqui que Saulo começa a virar Paulo. Essa transformação é selada em 2 atos. Primeiro, a cura. E olha a ironia. Ananias, um seguidor do caminho, do mesmo grupo que Saulo foi prender, é quem Deus envia para curar ele. Depois, vem a mudança espiritual. Ele recebe uma nova identidade, um novo propósito, tudo simbolizado pela troca de nome. A inversão foi total. Essa comparação aqui mostra o tamanho da mudança. De doutor da lei, com poder e status, ele volta para o ofício simples da infância, o de tecelão, para se sustentar. De perseguidor-chefe, ele se torna um servo da mensagem que antes queria calar. É uma virada completa, de 180 graus em tudo na vida dele. Mas não vamos pensar que a nova vida de Paulo foi um mar de rosas. Pelo contrário, foi uma vida marcada por dificuldades e sofrimentos que, olha, testariam a fé de qualquer um. Abraçar a nova missão significava enfrentar um mundo que muitas vezes era tão hostil com ele quanto ele tinha sido com os cristãos. As viagens missionárias dele foram uma sequência de perigos. Ele sobreviveu a naufrágios, foi apedrejado e deixado como morto, açoitado várias vezes, preso, roubado, traído por gente em quem confiava. A realidade da nova vida dele era de perigo constante. E a humildade dele era impressionante. Para bancar essas viagens perigosas, ele não usava a autoridade antiga, nem pedia dinheiro. Ele trabalhava com as próprias mãos. O orgulhoso doutor da lei virou um operário, um tecelão de tendas, para poder pregar sua nova fé. Isso diz muito sobre a transformação dele.
Essa jornada incansável, que durou décadas, acabou levando ele para o coração do Império, Roma. Mas ele não chegou lá como um herói, um homem livre. Ele chegou como um prisioneiro, acorrentado, pronto para enfrentar seu julgamento final. Os últimos anos dele foram assim. Mesmo em prisão domiciliar, a missão não parou. Foi nessa época que ele escreveu muitas das suas cartas mais importantes, continuando a guiar as comunidades que ele fundou. A prisão final, durante a perseguição brutal do imperador Nero, foi o que selou o destino dele. Na sua última carta, escrita de uma prisão fria em Roma, a gente encontra essa frase. É comovente. Depois de uma vida inteira cercado de companheiros e enfrentando inimigos, no fim, ele estava praticamente sozinho. É um retrato da solidão, mas também da resolução incrível que marcou seus últimos dias. E a narrativa da vida dele se fecha de um jeito poético. Dizem que no momento da sua morte, a primeira pessoa que ele vê no outro lado é Ananias, o mesmo homem que anos antes, em Damasco, curou sua cegueira e o acolheu. A jornada de perseguidora a apóstolo se completa, fechando o círculo de uma forma incrível. E assim a gente termina com essa pergunta para refletir. A história de Paulo não é só sobre uma mudança de fé. É um estudo sobre transformação, sobre redenção e sobre como, às vezes, as forças mais opostas podem criar os legados mais impressionantes. É uma história que nos faz pensar no potencial de mudança que existe em todos nós.